Graça e paz. Olha, nós vamos conversar sobre 3 homens de Deus, assim, muito amado. Eu acho que pela história da humanidade, todos esses 3 são homens admirados e amados, né? Vamos falar sobre um assunto que o João falou, sabe o João, discípulo amado? Vamos falar do rei Salomão. Lembra? O rei ficou assim admirado por todos nós, assim, pelo que ele pediu para Deus, né? O homem dele, o pai dele foi um homem de guerra. Davi foi um homem de guerra, um homem lutador, tudo. E na hora que ele se tornou rei, ele não pediu assim que ele queria ser um guerreiro como o pai, né? Que ele queria ser importante, nada. Ele pediu sabedoria, então ele ficou famoso por causa disso, que ele pediu sabedoria. O outro que nós vamos falar é do Davi, né? O Davi, homem segundo o coração de Deus. São 3 homens que nós admiramos bastante, tá? Então, o João, o discípulo amado, né? Ele escreveu a primeira carta, ele escreveu a segunda e a terceira carta, que são curtas, fáceis de ler, né? E ele fala o seguinte, né? Que existe uma condição para que Deus perdoe o pecador. Existe uma condição, né? Dentro desse texto, tá? Lembra bem assim, que tudo que a gente fala é dentro do texto que a gente vai ler. Nós não estamos abordando o geralzão, é o texto que a gente vai ler. Eu sou a Luzia e você está no canal Luzia Telestai. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? É rapidinho, nós vamos ficar 10 minutinhos, 12 minutinhos, é por aí, tá? Que Deus nos abençoe. Então, essa condição que João fala que é importante para que Deus nos perdoe, está aqui, ó. A primeira carta que ele escreveu, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler. Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João escreveu isso, né? Então, a condição para que Deus perdoe o pecador é a confissão. Se a pessoa quer ser perdoada, ela tem que confessar, né? Confessar para Deus o pecado dela, certo? Dentro desse texto aqui. Aí no próximo já vai ter outra coisinha, mas nesse aqui é isso aqui, tá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e ainda nos purifica, nos limpa totalmente, tá? Deus é bom. Tem pecado para confessar? Você tem vergonha do seu pecado? Tem? Tem pecado que a gente tem vergonha, né? Ih, eu não quero nem falar, nem vou falar. Não, mas eu já confessei. Eu aprendi esse caminho da confissão, né? Então, você vai e fala para Deus. Fala para Deus, Senhor, aquele dia foi assim, assim, assim. Conta, tá? Aí você fala, ó, mas eu me arrependo, porque eu sei que eu pequei contra o Senhor. Eu sei que o Senhor ficou triste comigo. Fala isso para ele, tá bom? Fala lá, não fica guardando o pecado com você não, porque o pecado enfraquece a gente na fé. E a gente não tem como falar com Deus, porque o pecado, ele, ó, lembra do outro vídeo? Ele esconde o nosso rosto de Deus. Então é melhor confessar, tá bom? Não fica segurando nada não. Agora, esse foi o João. E o Salomão, em Provérbios 28, 13, o rei Salomão, ele fala assim, ó, para a gente alcançar o perdão de Deus, são necessários 2 procedimentos. Dois procedimentos para alcançar o perdão de Deus.
Olha o que o Salomão fala, 28:13 de Provérbios. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o Salomão aqui já está falando isso, ó. É necessário 2 procedimentos. Primeiro, você confessa o pecado. Segunda coisa, abandona o pecado. Não adianta você confessar o pecado. Ai, Senhor, eu amo uma pinga, mas continua bebendo, não adianta nada, né? É pinga. Quem gosta de pinga, né? Tem gente que gosta de pinga. E gosta mesmo. Essa semana uma pessoa falou para mim, é da igreja lá, não da minha igreja, mas de uma igreja aí, né? Aí ela tava falando assim para mim, não, eu preciso de uma pinga, eu sou viciada na pinga. Se eu não beber pinga, eu não durmo. Você acredita? Então, é um vício que essa pessoa tem. Ela tem que tomar pinga. Mas vê direito, ó, você tem que abandonar, porque os viciados não herdarão o reino de Deus. Se você já descobriu o que é um vício, abandona e deixa, tá bom? Agora, Deus não vai vir tirar o seu vício assim. Não é Ele que compra a garrafinha de pinga lá para você? Não é você que vai lá no bar pegar a pinga? É? Então, tem coisa que não adianta você ficar orando, é você que tem que fazer, filho. Filha, vê direito, hein? Então, aquele que confessa, confessa e abandona, confessa e deixa. Tô falando assim, mas tem tantas coisas, né, que não são, assim, graves. A pessoa acha que não é grave, mas não existe pecado grave que não é grave. Pecado é pecado, ofendeu a Deus é pecado, tá? Agora, ó, então nós falamos do João que falou que tem que confessar. Falou do rei, o rei Salomão falou que tem que confessar e abandonar o pecado. Agora, o que que o Davi falou? O Davi, gente, o Davi, ele foi uma figura assim tremenda. Por que que você não estuda a vida de Davi? Tão linda a história de Davi, né? Falei essa semana para vocês assim, né? Lê lá Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, segundo fala de Davi. Aliás, depois o Velho Testamento várias vezes vai fazer menção sobre o rei Davi, os Salmos. A maior parte dos Salmos foi Davi que escreveu. Grande parte, né? Um monte. Escreveu um monte. Mas o rei Davi, quando ele se sentiu sufocado pelo pecado, porque ele pecou pra caramba também. Mesmo sendo rei, ele foi confessar. Mas para quem que o rei Davi confessou? Será que ele foi confessar para o Natan lá, profeta? Vamos ver para quem ele confessou. Ele tinha um monte de filho, podia ter confessado para os filhos, para a esposa, né? Não, mas olha, ele foi para o lugar certo. Salmo 32:5. Salmo 32:5, o Davi foi confessar, porque ele estava, ó, por aqui do seu pecado. Então, é assim, ó, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ah, mas esse aqui foi o que eu li do Salomão, né? Não, esse aqui é do Davi, que eu quero ler. Ó, gente, é do Davi. Do Davi é Salmo 32. Então, não é errado aqui. Aqui. É aqui, ó. Tá, 32 dos Salmos, versículo 5. Vou ler. Confessei-te o meu pecado, olha o que Davi falou. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor. Ah, ele confessou ao Senhor, não foi para o profeta Natan, não foi para outros profetas, para os filhos, para as esposas, não. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Viu? É isso. Não importa a quantidade da maldade ou a grandeza do seu pecado. Quando você confessa, está escrito aqui, ó, tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus perdoa. Você quer ser perdoado? Confessa para Deus.
né? Confessa para Deus. E olha, confessar, pessoal, não é confessar todo dia o mesmo pecado que você fez. Confessou uma vez, acredita, tá? Se confessa, fala, Deus, olha, eu fiz isso, isso e isso, tá? Tô aqui pedindo perdão, eu acredito que Jesus, ele veio para pagar meu pecado, eu creio que o sangue dele me limpa, me purifica, né? E uma conversa, sabe, séria, como diz o outro, é papo reto, né? Você e Deus. Aí no outro dia que você for atacado de novo com os pensamentos, a lembrança, porque o diabo, ele não dá mole não, né? Ele fica lá trazendo acusação. Aí você fala, não, já acertei. Não vai nessa, não cai nessa de que tem que pedir perdão de novo. Uma vez só, pediu perdão pelo aquele erro, já era, meu amigo. Ai, que coisa maravilhosa. Isso aqui, ó, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso aqui. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, nos instrui. É uma vez que você pede perdão pelo aquele determinado pecado. Se pecar de novo, aí é outra coisa. Ou se pecar outro pecado, é outra coisa. Vai lá e confessa, tá bom? É assim que funciona. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos abençoe e nos dá graça para fazer esse caminho sempre que for necessário. Porque o pecado não pode ser um hábito, né? Não pode ser uma sequência na nossa vida constante. É por acaso que aconteceu. Ou às vezes até pecado do passado que ainda não foi confessado. Mas aí você confessa e deixa, tá bom? E Deus perdoa. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe com paz. A paz que só o Senhor tem para dar. Paz que o mundo não conhece. O mundo não conhece. Você pode ir sim no terapeuta, no psicólogo, é bom, né? Tem muitas pessoas assim que tem uma técnica maravilhosa, né? Que trabalha com a pessoa. Foi Deus que deu sabedoria para eles. Mas com relação a confessar pecado, o canal certo mesmo é confessar para Deus. Você quer falar para o terapeuta, para o psicólogo? Fala sim, fala, conversa, mas ele não tem como perdoar o teu pecado. Quem perdoa é Deus. Só ele que pode perdoar e purificar você, tá bom? Que Deus te abençoe. Aliás, o psicólogo, o terapeuta também tem que confessar o pecado deles. Pisou na bola? Meu filho, vai lá, confessa. E deixa. Confessa e abandona o pecado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.